Parte 3. Como quebrar o hábito da preocupação antes que ele te quebre. 6. Como expulsar a preocupação de sua mente. Eu nunca vou me esquecer de uma noite quando Marion J. Douglas era estudante em uma de minhas turmas. Não usei seu nome verdadeiro. Ele me pediu, por razões pessoais, que não revelasse sua identidade. Mas aqui está a sua verdadeira história, conforme compartilhou com a turma. Ele nos contou como a tragédia assolou o seu lar, não apenas uma, mas 2 vezes. A primeira vez foi quando perdeu sua filha de 5 anos de idade, uma criança que ele adorava. Ele e sua esposa pensaram que não conseguiriam aguentar aquela primeira perda. Mas, como ele disse, 10 meses mais tarde, Deus nos deu uma pequena menina. E ela morreu em 5 dias. Estes 2 casos de luto foram muito para suportar. Eu não conseguia aceitar a situação, nos contou este pai. Eu não conseguia dormir, comer, descansar ou relaxar. Meus nervos estavam completamente abalados e minha autoconfiança havia desaparecido. Finalmente, ele procurou profissionais da área médica. Um deles recomendou pílulas para dormir e outro recomendou uma viagem. Ele tentou os 2, mas nada ajudou. Ele disse: eu me sentia como se meu corpo estivesse preso em um torno e os mordentes estivessem sendo apertados cada vez mais. A tensão da aflição. Se você já ficou paralisado pela tristeza, você sabe o que ele quis dizer. Mas graças a Deus ainda me restava uma criança, um filho de 4 anos. Ele me deu a solução para o meu problema. Uma tarde, quando estava sem fazer nada, sentindo pena de mim mesmo, ele perguntou: papai, você pode construir um barco para mim? Eu não estava no clima para construir barcos. Na verdade, eu não tinha vontade de fazer nada. Mas meu filho é um garotinho persistente. Eu tive que ceder. A construção daquele barco de brinquedo demorou aproximadamente 3 horas. No momento em que o acabei, percebi que aquelas 3 horas que havia gasto construindo aquele barco foram as primeiras horas de relaxamento mental e paz que eu havia tido em meses. Aquela descoberta fez com que eu saísse da minha letargia e me fez pensar um pouco. A primeira vez que consegui pensar claramente em meses. Eu percebi que é difícil se preocupar quando você está ocupado fazendo algo que exige planejamento e pensamento. No meu caso, a construção do barco deu um nocaute nas minhas preocupações e jogou-as para fora do ringue. Assim, resolvi manter-me ocupado. Na noite seguinte, entrei em todos os cômodos da minha casa fazendo uma lista de trabalhos que deviam ser realizados. Dezenas de itens precisando de reparo. Estantes, degraus, janelas de tempestade, persianas, trincos, fechaduras e torneiras pingando. Parece surpreendente, mas ao final de 2 semanas eu havia feito uma lista de 242 itens que necessitavam de atenção. Terminei a maioria deles em 2 anos. Além disso, preenchi a minha vida com atividades estimulantes. Frequentei aulas de educação para adultos 2 noites por semana em Nova York. Participei de atividades cívicas em minha cidade natal e agora sou o presidente do conselho escolar. Participo de dezenas de reuniões. Ajudo a angariar fundos para a Cruz Vermelha e outras atividades. Estou tão ocupado agora que não tenho tempo para a preocupação. Nenhum tempo para a preocupação. Foi exatamente isso que Winston Churchill disse quando estava trabalhando 18 horas por dia no auge da guerra. Quando lhe perguntaram se ele se preocupava com as tremendas responsabilidades que tinha, ele respondeu: estou ocupado demais, não tenho tempo para a preocupação. Charles Kettering estava na mesma encruzilhada quando começou a inventar o arranque automático para automóveis. Até se aposentar, o Sr. Kettering trabalhou como vice-presidente da General Motors e foi responsável pelo mundialmente famoso Centro de Pesquisa da General Motors Corporation. Mas naqueles dias, ele era tão pobre que tinha que usar o palheiro de um celeiro como laboratório. Para fazer compras no mercado, teve que usar $1.500 que sua esposa havia conseguido dando aulas de piano. Mais tarde, ele teve que emprestar $500 do seu seguro de vida. Eu perguntei à sua esposa se ela não ficou preocupada naquela época. Sim, ela respondeu. Eu estava tão preocupada que não conseguia dormir.
Mas o Sr. Kettering não estava. Ele estava absorvido demais em seu trabalho para se preocupar. O grande cientista Pasteur falou da paz que encontrava nas bibliotecas e laboratório. Por que ele encontrava paz ali? Porque os homens em bibliotecas e laboratórios geralmente estão absorvidos demais com suas tarefas para se preocuparem consigo mesmos. Pesquisadores raramente têm um colapso nervoso. Eles não têm tempo para este tipo de luxo. Por que uma coisa tão simples como manter-se ocupado ajuda a acabar com a ansiedade? Por causa de uma lei, uma das leis mais fundamentais reveladas pela psicologia. E essa lei diz que é totalmente impossível para qualquer mente humana, independente do seu grau de inteligência, pensar em mais de uma coisa em qualquer dado momento. Você não acredita? Muito bem, então. Vamos fazer uma experiência. Sente-se e relaxe. Agora, feche os seus olhos e tente, ao mesmo tempo, pensar na Estátua da Liberdade e no que planeja fazer amanhã. Vá em frente. Tente fazer isso. Você descobriu, não é mesmo? Que pode se concentrar apenas em um pensamento de cada vez, mas nunca em ambos ao mesmo tempo. Bem, o mesmo é verdadeiro no campo das emoções. Não podemos estar cheios de energia e entusiasmados fazendo algo interessante e, ao mesmo tempo, nos sentirmos enfraquecidos ou infelizes pela preocupação. Um tipo de emoção expulsa a outra. E foi essa simples descoberta que permitiu que os psiquiatras do exército realizassem milagres durante a Segunda Guerra Mundial. Quando os homens saíam da batalha, tão abalados pela experiência que eram chamados de psiconeuróticos, os médicos do exército recomendavam para a cura mantê-los ocupados. Cada minuto do dia destes homens com nervos abalados era preenchido com uma atividade. Geralmente, atividades ao ar livre, tais como pescaria, caça, jogar bola, golfe, tirar fotos, construir jardins e dança. Eles não tinham tempo para pensar em suas terríveis experiências. O termo utilizado atualmente pela psiquiatria é terapia ocupacional, quando se prescreve o trabalho como medicamento. Isso não é novo. Os antigos médicos gregos já defendiam isso 500 anos antes do nascimento de Cristo. Os Quakers utilizaram isso na Filadélfia nos tempos de Ben Franklin. Um homem que visitou um sanatório Quaker em 1774 ficou chocado ao ver que os pacientes com doenças mentais estavam ocupados fiando linho. Ele achou que estes pobres infelizes estavam sendo explorados, até que os Quakers explicaram que descobriram que os seus pacientes realmente melhoravam quando realizavam um pequeno trabalho. Era um calmante para os nervos. Qualquer psiquiatra dirá que o trabalho, manter-se ocupado, é uma das melhores anestesias já conhecidas para problemas do sistema nervoso. Henry W. Longfellow descobriu isso por si mesmo quando perdeu sua jovem esposa. Certo dia, sua esposa estava derretendo lacre com uma vela quando as suas roupas pegaram fogo. Longfellow ouviu seus gritos e tentou chegar até ela em tempo. Mas ela faleceu em virtude das queimaduras. Por algum tempo, Longfellow foi tão torturado pela memória daquela terrível experiência que quase ficou louco. Porém, felizmente para ele, suas 3 crianças, ainda pequenas, necessitavam da sua atenção. Apesar da sua própria aflição, Longfellow assumiu o papel de pai e mãe de seus filhos. Ele os levava para caminhadas, contava-lhes histórias, brincava de jogos com eles e imortalizou a companhia dos filhos em seu poema A Hora das Crianças. Ele também traduziu Dante, e todas estas tarefas combinadas o mantiveram tão ocupado que ele esqueceu totalmente de si mesmo e ganhou novamente a paz de espírito. Como Tennyson declarou quando perdeu seu amigo mais íntimo, Arthur Hallam, eu devo manter-me ocupado para que eu não me entregue ao desespero. Muitos de nós não temos problema em nos manter ocupados, nos dedicando conscientemente ao trabalho até o final do dia. Mas as horas depois do trabalho, estas são as perigosas. Assim que estamos livres para aproveitar a hora do lazer, que deveria ser a mais feliz, é quando os sentimentos de depressão advindos da preocupação nos atacam. É quando começamos a pensar se estamos chegando a algum lugar na vida,
se estamos indecisos, se o chefe não quis dizer nada com o comentário que fez hoje, ou se estamos perdendo o nosso sex appeal. Quando não estamos ocupados, nossas mentes tendem a nos tornar quase um vácuo. Todo aluno de física sabe que a natureza abomina o vácuo. A coisa mais próxima ao vácuo que você e eu veremos provavelmente é o lado de dentro de uma lâmpada elétrica incandescente. Quebre essa lâmpada e a natureza força o ar para dentro para preencher o espaço teoricamente vazio. A natureza também se apressa em preencher uma mente desocupada. Com o quê? Geralmente com emoções. Por quê? Porque as emoções de preocupação, medo, ódio, ciúme e inveja são impulsionadas pelo vigor primitivo e pela energia dinâmica da selva. Tais emoções são tão violentas que tendem a expelir todas as emoções e pensamentos de paz e felicidade de nossas mentes. James L. Mursell, professor de educação do Teachers College Columbia, expressou isso muito sucintamente quando disse: a preocupação é mais propensa a te deixar irado não quando você está ocupado ao final de um dia de trabalho. A sua imaginação pode ficar descontrolada e trazer todas as possibilidades mais tolas e tornar cada erro maior do que é. Nesses momentos, ele continuou, sua mente é igual a um motor funcionando sem carga. Ela corre e ameaça queimar os seus mancais ou até mesmo destruir-se completamente. O remédio para a preocupação é manter-se totalmente ocupado fazendo algo construtivo. Mas você não tem que ser um professor de faculdade para perceber esta verdade e colocá-la em prática. Durante a Segunda Guerra Mundial, eu encontrei uma dona de casa de Chicago que me contou como ela descobriu por si mesma que o remédio para a preocupação era manter-se completamente ocupada fazendo algo construtivo. Eu encontrei esta mulher e seu marido no carro-restaurante enquanto viajava de Nova York para a minha fazenda em Missouri. Este casal me contou que seu filho havia ingressado nas Forças Armadas no dia seguinte a Pearl Harbor. A mulher me disse que ela quase destruiu sua saúde preocupando-se com seu único filho. Onde ele está? Ele está seguro? Ou em batalha? Estaria ferido? Morto? Quando lhe perguntei como ela superou a sua preocupação, respondeu: eu me mantive ocupada. Contou-me que, inicialmente, dispensou sua empregada e tentou manter-se ocupada fazendo sozinha todas as tarefas domésticas. Mas isso não ajudou muito. O problema era, disse ela, que eu podia fazer minhas tarefas domésticas quase mecanicamente, sem usar a minha mente. Portanto, eu continuei me preocupando enquanto arrumava as camas e lavava os pratos. Percebi que precisava de algum tipo diferente de trabalho, que me mantivesse ocupada tanto mental como fisicamente todas as horas do dia. Assim, eu comecei a trabalhar como vendedora numa grande loja de departamentos. Isso ajudou muito, disse ela. Eu me achei imediatamente em meio a muitas atividades. Clientes movendo-se ao meu redor, perguntando os preços, tamanhos e cores. Não tinha nenhum segundo para pensar em nada, exceto minha responsabilidade imediata. E quando a noite chegava, eu não conseguia pensar em nada, a não ser levantar os meus pés doloridos. Logo após o jantar, caía na cama e já ficava inconsciente. Eu não tinha nem tempo nem energia para me preocupar. Ela descobriu por si mesma o que John Cowper Powys quis dizer em A Arte de Esquecer o Desagradável. Conforto e segurança, uma paz interior profunda e uma dormência agradável acalmam os nervos de um ser humano quando está envolvido em suas tarefas. E isso é uma bênção. Osa Johnson, uma das exploradoras mais famosas do mundo, contou-me como ela se libertou da preocupação e da aflição. Talvez você conheça a história da sua vida, narrada em Casei-me com a Aventura. Se alguma mulher já se casou com a aventura, ela certamente o fez. Martin Johnson casou-se com ela quando ela tinha 16 anos e tirou seus pés das calçadas de Chanute, Kansas, e os colocou nas trilhas da selva de Bornéu. Por um quarto de século, este casal de Kansas viajou pelo mundo todo fazendo filmes sobre a vida selvagem ameaçada de extinção na Ásia e África.
Alguns anos mais tarde, eles estavam em um tour, dando palestras e mostrando seus famosos filmes quando pegaram um avião em Denver em direção à costa. O avião bateu em uma montanha. Martin Johnson morreu instantaneamente. Os médicos disseram que Osa nunca mais sairia da cama. Porém, eles não conheciam Osa Johnson. 3 meses mais tarde, ela estava numa cadeira de rodas, dando palestras para grandes audiências. Na verdade, ela palestrou para mais de 100 audiências naquele período, tudo em uma cadeira de rodas. Quando eu lhe perguntei por que fez isso, ela respondeu: "Fiz isso para que eu não tivesse tempo algum para tristeza e preocupação." Osa Johnson descobriu a mesma verdade que Tennyson havia cantado um século antes. Devo manter-me ocupado para que eu não me entregue ao desespero. Admiral Byrd descobriu esta mesma verdade quando viveu sozinho por 5 meses em uma barraca que estava literalmente enterrada na grande calota glacial que cobre o Polo Sul. Uma calota que mantém os segredos mais antigos da natureza, cobrindo um continente desconhecido, maior que os Estados Unidos e a Europa juntos. Admiral Byrd passou 5 meses lá sozinho. Não existia nenhuma outra criatura vivente, de qualquer tipo, num raio de 100 milhas. O frio era tão intenso que ele podia ouvir seu hálito congelar e cristalizar quando o vento soprava. Em seu livro intitulado Sozinho, Admiral Byrd conta tudo sobre aqueles 5 meses que passou na escuridão atordoante e assustadora. Os dias eram tão negros como as noites. Ele tinha que se manter ocupado para preservar sua sanidade. À noite, disse ele, antes de apagar a lanterna, eu criei o hábito de esboçar o trabalho do dia seguinte. Era o caso de designar uma hora, digamos, para o túnel de escape, meia hora para nivelar montes de neve, 1 hora para endireitar os tambores de combustível, 1 hora para cortar as prateleiras nas paredes do túnel de alimento e 2 horas para reparar um segmento quebrado do trenó. Foi maravilhoso, ele disse, ser capaz de passar o tempo desta forma. Isso me trouxe um senso extraordinário de autocontrole. E acrescentou: sem isso ou algo equivalente, os dias teriam sido inúteis, sem propósito. Os dias teriam terminado, como sempre terminam, se desintegrando. Observe a última frase novamente. Sem propósito, os dias teriam terminado, como sempre terminam, se desintegrando. Se você e eu estamos preocupados, vamos lembrar que podemos usar o bom e velho trabalho como remédio. Isso foi dito por ninguém menos que uma autoridade, o falecido Dr. Richard C. Cabot, antigo professor de medicina clínica de Harvard. Em seu livro Pelo que os Homens Vivem, o Dr. Cabot diz: como médico, eu tive a felicidade de ver o trabalho curar muitas pessoas que haviam sofrido de paralisia trêmula da alma, que resulta do controle das dúvidas, hesitações, vacilação e medo. A coragem obtida por intermédio de nosso trabalho é igual à autoconfiança que Emerson fez gloriosa para sempre. Se você e eu não nos mantivermos ocupados, se ficarmos sem fazer nada, nos remoendo, daremos origem a um bando do que Charles Darwin costumava chamar de Weber-Gibbers. E os Weber-Gibbers não são nada mais do que os velhos espíritos do mal que nos deixarão vazios e destruirão o nosso poder de ação e o nosso poder de vontade. Eu conheci um empresário em Nova York que lutava contra os Weber-Gibbers, ficando tão ocupado que não tinha nenhum tempo para preocupar-se e esquentar a cabeça. Seu nome é Tramper Longman. Ele era aluno em uma de minhas classes, e sua palestra sobre dominar a preocupação foi tão interessante, tão impressionante, que eu o convidei para jantar depois da aula. E nós sentamos em um restaurante até depois da meia-noite, discutindo suas experiências. Aqui está a história que ele me contou. 18 anos atrás, eu estava tão preocupado que tive insônia. Estava tenso, irritado e agitado. Senti que estava caminhando para um colapso nervoso. Eu tinha motivos para estar preocupado. Era tesoureiro do Crown Fruit and Extract Company. Tínhamos $500 mil investidos em morangos empacotados em latas e galões.
Por 20 anos, vendemos estas latas e galões de morangos para fabricantes de sorvete, mas nossas vendas pararam de repente por causa das grandes fábricas de sorvete, tais como National Dairy e Borden's, que estavam aumentando sua produção rapidamente e economizando dinheiro e tempo ao comprar morangos embalados em barris. Não fomos apenas deixados com $500 mil em morangos que não conseguíamos vender, mas também, sob contrato, tínhamos que comprar mais $1 milhão de morangos nos próximos 12 meses. Nós já tínhamos emprestado $350 mil dos bancos. Não podíamos de maneira alguma pagar ou renovar estes empréstimos. Eu não estava me preocupando à toa. Fui rapidamente para Watsonville, Califórnia, onde estava localizada a nossa fábrica, e tentei persuadir nosso presidente de que as condições haviam mudado, que estávamos enfrentando a ruína. Ele se recusou a acreditar. Culpou nosso escritório em Nova York por todo o problema, fracasso em vendas. Depois de dias implorando, finalmente consegui persuadi-lo a parar de embalar mais morangos e vender o nosso novo estoque ao mercado de morangos frescos em São Francisco. Isso quase resolveu nossos problemas. Nesse caso, eu deveria ter parado de me preocupar, mas não consegui. A preocupação é um hábito, e eu tinha esse hábito. Quando retornei a Nova York, comecei a me preocupar com tudo. As cerejas que estávamos comprando na Itália, os abacaxis que estávamos comprando no Havaí e assim por diante. Eu estava tenso, agitado, não conseguia dormir e, como já disse, eu estava à beira de um colapso nervoso. Desesperado, adotei um estilo de vida que curou minha insônia e parou com as minhas preocupações. Eu fiquei ocupado. Fiquei tão ocupado com problemas que exigiam todas as minhas forças que não tive nenhum tempo para me preocupar. Antes, eu trabalhava 7 horas por dia, mas comecei a trabalhar de 15 a 16 horas por dia. Eu ia ao escritório todos os dias às 8 horas da manhã e ficava lá todas as noites até quase meia-noite. Assumi novas responsabilidades e novas obrigações. Quando chegava em casa à meia-noite, estava tão exausto que quando caía na cama ficava inconsciente em alguns segundos. Mantive este programa por aproximadamente 3 meses. Eu havia conseguido quebrar o hábito da preocupação nesse período, portanto, retornei ao dia normal de trabalho de 7 ou 8 horas. Este evento ocorreu há 18 anos. Eu nunca mais tive problemas de insônia ou preocupação desde então. George Bernard Shaw estava certo. Ele resumiu tudo isso quando disse: "O segredo de ser miserável é ter tempo livre para incomodar-se sobre a questão de ser feliz ou não." Portanto, não se importe em pensar sobre isso. Cuspa nas mãos e fique ocupado. Seu sangue começará a circular, sua mente começará a funcionar, e logo logo, todo este aumento positivo de energia em seu corpo irá tirar a preocupação da sua mente. Fique ocupado. Mantenha-se ocupado. É o tipo de medicamento mais barato que há na Terra e um dos melhores. Para quebrar o hábito da preocupação, aqui está a regra número 1. Mantenha-se ocupado. A pessoa preocupada deve manter-se ocupada, senão ela se entregará ao desespero. 7. Não deixe que as preocupações te afetem. Aqui está uma história dramática que provavelmente lembrarei enquanto viver. Ela foi contada a mim por Robert Moore, de Maplewood, Nova Jersey. Aprendi a maior lição da minha vida em março de 1945, ele disse. Eu a aprendi a 276 pés debaixo d'água, próximo à costa da Indochina. Fui um dos 88 homens a bordo do submarino Baia SS-318. Nós tínhamos descoberto pelo radar que um pequeno comboio japonês vinha em nossa direção. Como estava quase amanhecendo, nós submergimos para atacar. Eu vi pelo periscópio um contratorpedeiro de escolta japonês, um tanque e um lança-minas. Nós lançamos 3 torpedos contra o contratorpedeiro de escolta, porém erramos. Algo parou de funcionar nos mecanismos de cada torpedo. O contratorpedeiro, não sabendo que havia sido atacado, continuou.
Nós estávamos nos aprontando para atacar o último navio, um lança-minas, quando de repente ele voltou e veio diretamente em nossa direção. Um avião japonês havia nos visto sob 60 pés de água e passado um rádio sobre a nossa posição para o lança-minas japonês. Nós submergimos para 150 pés para evitar que fôssemos detectados e nos preparamos para uma carga de profundidade. Colocamos parafusos extras de fixação nas escotilhas e, a fim de fazer com que nosso submarino ficasse absolutamente silencioso, desligamos os ventiladores, o sistema de resfriamento e todo o equipamento elétrico. 3 minutos mais tarde, a casa veio abaixo. 6 cargas de profundidade explodiram ao nosso redor e nos empurraram para o fundo do oceano, a uma profundidade de aproximadamente 85 metros. Nós ficamos apavorados. Ser atacado a menos de 305 metros é perigoso. Menos de 150 metros é quase sempre fatal. E nós estávamos sendo atacados em pouco mais da metade de 150 metros de água, apenas na altura do joelho, para efeitos de segurança. Por 15 horas, aquele lança-minas japonês ficou lançando cargas de profundidade. Se uma carga de profundidade explodir num raio de 5 metros de um submarino, o abalo pode fazer um buraco nele. Dezenas destas cargas de profundidade explodiram num raio de 4,5 metros de nós. Recebemos ordens para mantermos a posição, para deitarmos em silêncio em nossos beliches e permanecermos calmos. Eu estava tão aterrorizado que nem conseguia respirar direito. Isto é a morte. Ficava repetindo isso a mim mesmo. Isto é a morte. Isto é a morte. Com os ventiladores e o sistema de resfriamento desligados, o ar dentro do submarino estava acima de 100 graus. Mas eu estava tão gelado de medo que vesti um blusão e uma jaqueta forrada de peles, e ainda tremia de frio. Meus dentes começaram a bater, e de repente eu comecei a suar frio. O ataque continuou por 15 horas. Depois cessou repentinamente. Aparentemente, o lança-minas japonês utilizou toda a carga de profundidade e foi embora. Aquelas 15 horas de ataque pareceram 15 milhões de anos. Toda a minha vida passou diante de mim como em uma revista. Lembrei-me de todas as coisas ruins que tinha feito, todas as coisas absurdas sobre as quais tinha me preocupado. Eu tinha sido bancário antes de ingressar na Marinha e tinha me preocupado sobre as longas jornadas de trabalho, o salário baixo e as poucas perspectivas de avanço na carreira. Eu tinha me preocupado porque não conseguia ter a minha própria casa, não conseguia comprar um carro novo, não podia comprar roupas boas para minha esposa. Como tinha odiado o meu antigo chefe, que ficava sempre reclamando e chamando a atenção, eu me lembrei de como chegava em casa à noite dolorido e mal-humorado e discutia com a minha esposa sobre bobagens. Tinha me preocupado com uma cicatriz que eu tinha na testa, um corte horrível, resultado de um acidente de carro. Como todas aquelas preocupações pareciam grandes anos atrás. Mas como pareciam absurdas quando as cargas de profundidade estavam ameaçando me mandar pelos ares. Eu prometi a mim mesmo, naquela mesma hora, que se eu visse o sol e as estrelas novamente, eu nunca, mas nunca mais iria me preocupar. Nunca. 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 Eu aprendi mais sobre a arte de viver naquelas 15 horas terríveis, naquele submarino, do que tinha aprendido estudando livros por 4 anos na Universidade de Syracuse. Muitas vezes, enfrentamos os maiores desastres da vida bravamente, e então permitimos que as bobagens, os incômodos, nos abatam. Por exemplo, Samuel Pepys conta em seu diário como viu a cabeça de Sir Harry Vane ser decepada em Londres. Quando Sir Harry subiu na plataforma, ele não estava implorando pela sua vida, mas implorava ao carrasco que não batesse no furúnculo dolorido em seu pescoço. Isso foi outra coisa que o almirante Byrd descobriu no terrível frio e escuridão das noites polares, que os seus homens se preocupavam mais com os incômodos do que com as coisas maiores. Eles suportavam, sem reclamar, os perigos,
as dificuldades e o frio que frequentemente era de 80 graus abaixo de zero. Mas, diz o almirante Byrd, eu sei de colegas de beliche que pararam de se falar porque um suspeitava que o outro estava invadindo o seu espaço com o equipamento. E eu soube de um homem que não conseguia comer a menos que conseguisse achar um lugar no restaurante fora das vistas do fletcherista, que mastigava a sua comida solenemente 28 vezes antes de engolir, para auxiliar na digestão. No acampamento polar, diz o almirante Byrd, coisas pequenas como essas têm o poder de levar até homens disciplinados à beira da insanidade. Então, você poderia ter continuado, almirante Byrd, dizendo que as coisas pequenas no casamento levam as pessoas à beira da insanidade e causam... Pelo menos é isso que as autoridades dizem. Por exemplo, o juiz Joseph Sabat, de Chicago, após atuar como árbitro em mais de 40 mil casamentos infelizes, declarou: as trivialidades estão na raiz da maioria das infelicidades no casamento. E Frank S. Hogan, antigo advogado distrital do Condado de Nova York, disse: certamente a metade dos casos em nossas varas criminais tem origem nas pequenas coisas. Machismo num bar, discussões domésticas, um comentário ofensivo, uma palavra depreciativa, uma grosseria, são essas pequenas coisas que levam a assaltos e assassinatos. Poucos de nós somos ofendidos cruel e grandemente. São as pequenas afrontas à nossa autoestima, as indignidades, os pequenos golpes à nossa vaidade que causam a metade das mágoas no mundo. Logo após se casar, Eleanor Roosevelt preocupou-se por dias porque a sua nova cozinheira havia servido uma comida ruim. Mas se isso tivesse acontecido agora, a senhora Roosevelt disse: eu daria de ombros e esqueceria o que tinha acontecido. Ótimo! Isso é agir como um adulto, emocionalmente falando. Até mesmo Catarina, a Grande, uma autocrata absoluta, costumava rir quando a cozinheira queimava a comida. A senhora Carnegie e eu jantamos uma vez na casa de um amigo em Chicago. Enquanto cortava a carne, ele fez algo errado. Eu não percebi nada, e não teria me importado se tivesse observado algo. Mas a sua esposa viu, ficou muito zangada na nossa presença e gritou: John, olha o que está fazendo! Você nunca vai aprender a servir direito! Então, ela nos disse, ele sempre está cometendo erros, ele nunca tenta acertar. Talvez ele não tenha conseguido cortar a carne, mas eu tiro o chapéu para ele por tentar viver com ela por 20 anos. Francamente, eu preferiria ter comido 2 cachorros quentes com mostarda numa atmosfera de paz do que ter jantado pato de Pequim e barbatanas de tubarão e ouvi-la repreender o seu marido. Logo após aquela experiência, a senhora Carnegie e eu convidamos alguns amigos à nossa casa para jantar. Pouco antes de eles chegarem, a senhora Carnegie descobriu que 3 dos guardanapos não combinavam com a toalha de mesa. Eu fui rapidamente até a cozinheira. Ela me contou mais tarde e descobri que os outros 3 guardanapos estavam na lavanderia. Os convidados estavam à porta. Não havia tempo para nada. Eu senti vontade de chorar. Tudo o que podia pensar era: por que este erro bobo tinha que estragar a minha noite? Então pensei: bem, por que vou deixar que isso aconteça? E fui jantar determinada a passar bons momentos. E passei. Eu preferiria que nossos amigos pensassem que sou uma dona de casa descuidada, ela me contou, do que uma dona de casa nervosa, mal-humorada. E de qualquer forma, eu acho que ninguém percebeu nada sobre os guardanapos. Uma máxima bem conhecida diz: de minimis non curate lex. A lei não está preocupada com bobagens. A pessoa que se preocupa também não deveria, se quiser ter paz de espírito. Na maior parte do tempo, tudo que precisamos para superar o aborrecimento com bobagens é mudar a ênfase, estabelecer um ponto de vista novo e agradável na mente. Meu amigo Homer Croy, que escreveu Eles Tinham que Conhecer Paris e uma dúzia de outros livros, oferece um exemplo maravilhoso de como isso pode ser feito. Ele costumava ficar meio maluco enquanto escrevia os seus livros, por causa do ruído dos radiadores em seu apartamento em Nova York. O vapor batia e chiava,
e ele chiava de irritação enquanto sentava à sua escrivaninha. Então, diz Homer Croy, eu fui acampar com alguns amigos. Enquanto ouvia a lenha estralar queimando na fogueira flamejante, percebi o quanto soava igual ao radiador. Por que deveria gostar de um e odiar o outro? Quando voltei para casa, disse a mim mesmo: o estralar da lenha no fogo era um som agradável. O som dos radiadores também é. E eu vou dormir e não vou me preocupar com barulho. E fiz isso. Por alguns dias, eu ainda percebia os radiadores, mas depois esqueci totalmente deles. E deve ser assim com muitas preocupações insignificantes. Nós não gostamos delas e ficamos irritados, tudo porque lhes damos mais importância do que merecem. Disraeli disse: a vida é curta demais para ser pequena. Aquelas palavras, disse André Maurois na revista This têm me ajudado em muitas experiências doloridas. Nós nos aborrecemos muitas vezes por coisas pequenas que deveríamos desprezar e esquecer. Estamos aqui, nesta terra, com apenas mais algumas décadas de vida e perdemos muitas horas irrecuperáveis chocando as aflições que, daqui a um ano, serão esquecidas por nós e todo mundo. Vamos dedicar as nossas vidas a ações e sentimentos que valham a pena, para grandes pensamentos, afetos reais e empreendimentos duradouros, pois a vida é curta demais para ser pequena. Até uma figura tão ilustre como Rudyard Kipling esqueceu muitas vezes que a vida é curta demais para ser pequena. O resultado? Ele e seu cunhado travaram a famosa batalha judicial da história de Vermont, uma batalha tão famosa que até foi escrito um livro sobre ela, Rudyard Kipling's Vermont Feud. A história começa assim. Kipling casou-se com uma garota de Vermont, Caroline Balestier. Construiu um lindo lar em Brattleboro, Vermont. Estabeleceu-se e esperava passar o resto de sua vida lá. Seu cunhado, Beatty Balestier, tornou-se seu melhor amigo. Os dois trabalhavam e se divertiam juntos. Então, Kipling comprou algumas terras de Balestier com o entendimento de que Balestier teria permissão de cortar feno a cada estação. Um dia, Balestier encontrou Kipling plantando flores em um jardim no seu campo de feno. Seu sangue ferveu. Ele ficou muito zangado. Kipling revidou. O ar sobre os montes verdes de Vermont se tornou azul. Alguns dias mais tarde, quando Kipling estava andando de bicicleta, seu cunhado dirigiu uma carroça puxada por vários cavalos para o outro lado da rua, de repente fazendo Kipling cair. E Kipling, o homem que escreveu Tente manter a sua cabeça quando todos ao seu redor estão perdendo as suas e colocando a culpa em você, perdeu a cabeça e pediu um mandado de prisão para Balestier. Seguiu-se um processo sensacional. Repórteres das grandes cidades encheram o lugar. A notícia foi divulgada ao redor do mundo. Nada foi resolvido. Este problema fez com que Kipling e sua esposa abandonassem seu lar na América pelo resto de suas vidas. Toda essa preocupação e amargura por causa de uma mera bobagem, um monte de feno. Péricles disse há 24 séculos: venham, senhores, nós gastamos tanto tempo com bobagens. Gastamos sim, é verdade. Aqui está uma das histórias mais interessantes que o Dr. Harry Emerson Fosdick já contou. Uma história sobre batalhas vencidas e perdidas por um gigante da floresta. No declive de Longs Peak, no Colorado, encontra-se o que restou de uma árvore gigantesca. Os naturalistas nos contam que ela esteve em pé por aproximadamente 400 anos. Era um brotinho quando Colombo chegou a San Salvador e tinha estatura média quando os peregrinos colonizaram Plymouth. Durante o curso de sua longa vida, foi atingida 14 vezes por raios, por inúmeras avalanches e tempestades de 4 séculos que passaram por ali. Ela sobreviveu a tudo isso. No final, entretanto, um exército de besouros atacou a árvore e a levou ao chão. Os insetos devoraram a casca e destruíram gradualmente o vigor da árvore através de seus pequenos, mas incessantes ataques.
Um gigante da floresta que não murchou com a idade, nem pelas rajadas de relâmpagos, nem pelas tempestades subjugadas, caiu finalmente diante de besouros tão pequenos que qualquer homem poderia esmagá-los entre o indicador e o polegar. Nós não somos iguais àquele gigante batalhador da floresta? Não conseguimos, de alguma forma, sobreviver às raras tempestades e avalanches e às rajadas de relâmpagos da vida? E deixamos os nossos corações serem devorados pelos pequenos besouros da preocupação, pequenos besouros que poderiam ser esmagados entre o indicador e o polegar? Eu viajei pelo Parque Nacional de Teton, em Wyoming, com Charles Seyfried, superintendente de estradas para o estado de Wyoming, e alguns de seus amigos. Nós todos íamos visitar a propriedade rural de John D. Rockefeller no parque. No entanto, o carro no qual eu estava de carona pegou uma rua errada e se perdeu, e dirigiu-se até a entrada da propriedade rural 1 hora depois que os outros carros tinham chegado. O Sr. Seyfried tinha a chave que destrancava o portão particular, e, portanto, ele havia esperado 1 hora por nós na floresta quente e infestada de pernilongos. Havia tantos pernilongos que até um santo ficaria louco. Porém, eles não conseguiram triunfar sobre Charles Seyfried. Enquanto esperava por nós, ele cortou um galho de uma árvore aspen e fez um apito com ele. Quando nós chegamos, ele estava amaldiçoando os pernilongos? Não, ele estava brincando com o seu apito. Eu guardei aquele apito como recordação de um homem que soube colocar as bobagens em seu lugar. Para quebrar o hábito da preocupação antes que ele quebre você, aqui está a regra número 2. Não vamos permitir que fiquemos aborrecidos por causa de coisas pequenas que deveríamos desprezar e esquecer. Lembre-se, a vida é curta demais para ser pequena. 8. Uma lei que irá banir as suas preocupações. Fui criado numa fazenda de Missouri, e um dia, enquanto ajudava minha mãe a tirar as sementes das cerejas, comecei a chorar. Minha mãe perguntou: Dale, por que você está chorando? Eu balbuciei: tenho medo de algum dia ser enterrado vivo. Eu tinha muitas preocupações naqueles dias. Quando vieram as trovoadas, eu temia ser morto pelos raios. Quando vieram os momentos de dificuldade, eu temia que nós não tivéssemos o suficiente para comer. Eu me preocupava porque tinha medo de ir para o inferno quando morresse. Eu tinha muito medo de um menino mais velho chamado Sam White, que iria decepar as minhas orelhas grandes, conforme havia ameaçado fazer. Eu me preocupava porque tinha medo de as meninas rirem de mim se eu tirasse o chapéu para elas. Eu me preocupava porque tinha medo de nenhuma moça querer casar-se comigo. Eu me preocupava pelo que diria a minha esposa imediatamente após nos casarmos. Eu imaginava que um dia casaríamos numa igrejinha de interior e depois entraríamos numa charrete coberta puxada por cavalos e voltaríamos à fazenda. Mas como é que eu iria manter a conversa durante o retorno à fazenda? Como? Como? Eu pensei sobre este problema sério por muitas horas enquanto andava atrás do arado. Com o passar dos anos, aos poucos, descobri que 95% das coisas sobre as quais eu me preocupava nunca aconteceram. Por exemplo, como já citei, eu tinha medo de raio, mas agora sei que a probabilidade de eu ser morto por um raio em qualquer ano, de acordo com o Conselho de Segurança Nacional, é somente de 1 em cada 350 mil. O meu medo de ser enterrado vivo foi ainda mais absurdo. Nunca pensei, nem mesmo nos dias antes de o embalsamamento ser normal, que apenas uma pessoa em 10 milhões foi enterrada viva. Mas, uma vez eu chorei com medo disso. Uma pessoa em cada 8 morre de câncer. Se eu quisesse algo sobre o que me preocupar, eu deveria me preocupar com o câncer, ao invés de preocupar-me em ser morto por um raio ou de ser enterrado vivo. Eu falei sobre as preocupações da juventude e da adolescência, mas muitas das minhas preocupações de adulto são quase tão absurdas quanto elas. Você e eu provavelmente poderíamos eliminar 90% de nossas preocupações agora mesmo se parássemos o suficiente para descobrir se, pela lei da probabilidade, haveria qualquer justificativa real para as nossas preocupações.
A seguradora mais famosa da Terra, a Lloyds, de Londres, ganhou milhões de dólares com a tendência que todos têm de se preocupar com coisas que raramente acontecem. A Lloyds aposta com as pessoas que os desastres com os quais elas se preocupam nunca irão ocorrer. Entretanto, eles não chamam isso de aposta, e sim de seguro. Mas é como se fosse uma aposta na lei da probabilidade. Essa grande seguradora é uma empresa sólida há mais de 200 anos, e a não ser que a natureza humana mude, ainda continuará sólida daqui a 50 séculos. Estarão fazendo seguros desde sapatos até navios e lacres contra desastres que, pela lei da probabilidade, não irão ocorrer tanto quanto as pessoas imaginam. Se examinássemos a lei da probabilidade, ficaríamos surpreendidos com os fatos que iríamos descobrir. Por exemplo, se eu soubesse que daqui a 5 anos eu lutaria numa guerra tão sangrenta quanto a Batalha de Gettysburg, ficaria aterrorizado. Faria todos os seguros de vida que pudesse. Eu faria o meu testamento, colocaria tudo em dia e diria: provavelmente nunca passarei por esta batalha, então é melhor aproveitar os poucos anos que ainda me restam. Mas o fato é que, de acordo com a lei da probabilidade, é tão perigoso e tão fatal tentar viver dos 50 aos 55 anos em tempos de paz quanto lutar na Batalha de Gettysburg. O que estou tentando dizer é isso. Em tempos de paz, tantas pessoas morrem aos milhares entre a idade de 50 a 55 anos, quanto morreram aos milhares entre os 163 mil soldados que lutaram em Gettysburg. Eu escrevi vários capítulos deste livro na pousada Nuntigá de James Simpson, às margens do Lago Bow, nas Montanhas Rochosas Canadenses. Durante um verão, enquanto eu estava lá, conheci o Sr. e a Sra. Herbert H. Salinger, de São Francisco. A Sra. Salinger, uma mulher serena e equilibrada, deu-me a impressão de que nunca se preocupava. Numa noite, em frente a uma lareira ardente, eu lhe perguntei se ela já havia tido problemas com a preocupação. Problemas de preocupação? Ela disse. A minha vida foi quase arruinada por causa disso. Antes de aprender a dominar a preocupação, passei 11 anos vivendo em um inferno que eu mesma criei. Eu era nervosa e esquentada. Vivia sob uma tensão terrível. Pegava o ônibus toda semana da minha casa em San Mateo para fazer compras em São Francisco. Mas até quando fazia compras, eu me preocupava demais. Achava que tinha deixado o ferro elétrico conectado à tábua de passar roupa. Será que a casa está pegando fogo? Será que a empregada fugiu e esqueceu de pegar as crianças? Será que elas saíram de bicicleta e foram atropeladas por um carro? Muitas vezes, enquanto fazia compras, eu me preocupava tanto que suava frio e corria para pegar o ônibus para casa para ver se tudo estava bem. É por isso que meu primeiro casamento terminou em desastre. O meu segundo marido é advogado, um homem quieto e analítico que nunca se preocupa com nada. Quando eu ficava tensa e ansiosa, ele dizia para mim: relaxe, pense bem. Sobre o que exatamente você está preocupada? Vamos examinar a lei das probabilidades para ver se pode ou não ocorrer. Por exemplo, eu me lembro que dirigimos de Albuquerque, Novo México, para Carlsbad Caverns, numa estrada de terra, quando começou uma grande tempestade. O carro estava deslizando e escorregando. Nós não conseguimos controlá-lo. Eu tinha certeza que o carro deslizaria para um dos barrancos ao lado da estrada. Mas o meu marido continuava a repetir para mim: eu estou dirigindo bem devagar. Nada sério vai acontecer. Mesmo que o carro escorregue e caia no barranco, pela lei da probabilidade, não vamos nos machucar. A sua calma e confiança me aquietaram. Certo verão, nós estávamos em um acampamento em Tolkien Valley, nas Montanhas Rochosas Canadenses. Estávamos acampados a 2.500 metros acima do nível do mar, quando, numa noite, uma tempestade ameaçou acabar com as barracas que estavam amarradas com cordas a uma plataforma de madeira. A barraca externa tremeu e estremeceu, e assobiava com o vento. Eu esperava que, a qualquer momento, nossa barraca fosse se soltar e sair voando pelos ares. Senti muito medo. Mas meu marido ficava dizendo: olhe, querida, nós estamos viajando com guias de Brewsters
e eles sabem o que estão fazendo. Eles já armam barracas nestas montanhas há 60 anos. Esta barraca já esteve aqui por muitas estações. Ainda não saiu voando, e pela lei da probabilidade, ela não vai sair voando hoje à noite. E mesmo que saia, nós podemos nos abrigar em outra barraca. Então sossega. Eu sosseguei e dormi tranquila a noite toda. Alguns anos atrás, uma epidemia de paralisia infantil passou por parte da Califórnia, onde vivíamos. Antigamente, eu teria ficado histérica, mas o meu marido me persuadiu a manter a calma. Tomamos todas as precauções que podíamos. Mantínhamos as crianças distantes das multidões, longe da escola e longe dos filmes. Após fazermos uma consulta ao Ministério da Saúde, descobrimos que até durante a pior epidemia de paralisia infantil já enfrentada pela Califórnia, somente 1.835 crianças haviam sido afetadas em todo o estado da Califórnia, e que o número normal era em torno de 200 a 300. Os números parecem trágicos. Contudo, sentimos que, de acordo com a lei da probabilidade, as chances de qualquer criança ser afetada eram remotas. Pela lei da probabilidade, não vai acontecer. Esta frase destruiu 90% das minhas preocupações e tornaram os últimos 20 anos da minha vida maravilhosos e pacíficos, muito além do que eu esperava. Já foi dito que quase todas as nossas preocupações e infelicidades vêm da nossa imaginação e não da realidade. Quando eu olho para trás, com o passar das décadas, posso ver que foi a partir daí que veio a maioria das minhas preocupações. Jim Grant me contou que essa foi a sua experiência também. Ele era proprietário da James A. Grant Distributing Company da cidade de Nova York e fazia pedidos de 10 a 15 vagões de laranjas e toronjas da Flórida por vez. Ele disse que se torturava com pensamentos como: e se houver um acidente com o trem? E se as minhas frutas se espalharem pelo campo? E se a ponte cair enquanto os meus vagões estiverem passando? É claro, as frutas estavam seguradas, mas ele temia que, se não entregasse as frutas em tempo, correria o risco de perder o seu mercado. Ele se preocupava tanto que temia ter úlceras estomacais e foi ao médico. O médico disse que não tinha nada de errado com ele, a não ser o sistema nervoso. Então eu vi a luz, ele disse, e comecei a me questionar. Eu disse para mim mesmo: olha aqui, Jim Grant, quantos vagões de frutas você já pediu durante todos esses anos? A resposta foi: cerca de 25 mil. Então eu me perguntei: quantos desses vagões já se acidentaram? A resposta foi: bem, talvez uns 5. Depois eu disse a mim mesmo: só 5? De 25 mil? Você sabe o que isso significa? Uma razão de 5 mil para 1. Em outras palavras, pela lei da probabilidade, com base na experiência, as chances são de 5 mil contra 1 de que seus vagões se acidentem. Então, qual é o motivo da preocupação? Então eu pensei: bem, uma ponte pode ceder. E me perguntei: quantos vagões você já perdeu por causa de uma ponte que cedeu? A resposta foi: nenhum. Eu disse a mim mesmo: você não é tolo de preocupar-se a ponto de ter úlceras estomacais por uma ponte que ainda não cedeu e sobre um acidente de trem, quando as chances são de 5 mil para 1? Quando eu enxerguei dessa forma, Jim Grant me disse: me senti um perfeito idiota. Decidi, naquele momento, deixar que a lei de probabilidade se preocupasse por mim e nunca mais tive problemas com a minha úlcera estomacal. Quando Al Smith era governador de Nova York, eu o ouvi retrucar os ataques de seus inimigos políticos, dizendo repetidas vezes: vamos examinar o registro! Vamos examinar o registro! E depois ele procedia para levantar os fatos. Da próxima vez que você e eu nos preocuparmos sobre o que pode acontecer, vamos aplicar o princípio do velho e sábio Al Smith. Vamos examinar o registro para ver se há base para quaisquer de nossas piores ansiedades. Isso é precisamente o que Frederick J. Malmsted fez quando temia estar deitado em seu túmulo. Aqui está a história que ele contou em uma de nossas classes em Nova York.
No início de junho de 1944, eu estava deitado numa trincheira aberta perto da praia de Omaha. Eu estava com a 999ª empresa de serviços de sinalização e tínhamos acabado de cavá-la na Normandia. Enquanto olhava para aquela trincheira, apenas um buraco retangular na terra, eu disse a mim mesmo: parece uma cova. Quando deitei e tentei dormir dentro dela, sentia que era igual a uma cova. Eu não podia pensar em outra coisa que não fosse: talvez esta seja a minha cova. Quando os bombardeiros alemães nos sobrevoaram às 23 horas e as bombas começaram a cair, eu tive muito medo. Não consegui dormir nas primeiras 2 ou 3 noites. No 4º ou 5º dia, eu já era uma pilha de nervos. Sabia que se eu não fizesse nada, ficaria louco. Então eu me lembrei que 5 noites haviam passado e eu ainda estava vivo. E os outros homens do nosso batalhão também. Somente 2 soldados haviam se ferido, e eles não foram feridos pelas bombas alemãs, mas pelos projéteis da nossa artilharia antiaérea. Decidi parar de me preocupar fazendo algo construtivo. Então, eu construí um telhado de madeira grossa sobre o buraco da trincheira para me proteger dos projéteis. Pensei sobre a vasta área pela qual minha unidade se estendia e disse a mim mesmo que a única forma de ser morto naquele buraco estreito de trincheira seria por um tiro direto. E eu descobri que a chance de ser atingido por um tiro direto era de 1 em 10.000. Depois de enxergar as coisas desta forma por algumas noites, eu me acalmei e até consegui dormir mesmo durante os bombardeios. A Marinha dos Estados Unidos usa a lei da probabilidade para aumentar a moral dos seus homens. Um ex-marinheiro me disse que quando ele e os outros marinheiros foram designados para os navios-tanque com alto índice de octano, ficaram muito preocupados. Todos acreditavam que se um navio-tanque cheio de gasolina com alto índice de octano fosse atingido por um torpedo, ele explodiria e os mandaria para além da vida. Mas a Marinha Americana emitiu os números precisos, demonstrando que entre 100 navios-tanque atingidos por torpedos, 60 ainda flutuavam. E dos 40 que afundaram, somente 5 afundaram em menos de 10 minutos. Isso significa que havia tempo para abandonar o navio. Também significa que os danos eram relativamente pequenos. Isso ajudava com a moral? Este conhecimento sobre a lei da probabilidade acabou com o meu nervosismo, disse Clyde W. Maas, de St. Paul, Minnesota, o homem que contou esta história. O grupo todo se sentiu melhor. Nós sabíamos que tínhamos uma chance e que, pela lei da probabilidade, provavelmente não seríamos mortos. Para quebrar o hábito da preocupação antes que ela te quebre, aqui está a regra número 3. Vamos examinar o registro. Vamos nos perguntar: quais são as chances, de acordo com a lei da probabilidade, de que o evento sobre o qual estou me preocupando ocorra? 9. Coopere com o inevitável. Certa vez, quando eu era garoto, estava brincando com alguns dos meus amigos no sótão de uma cabana rústica de madeira, velha e abandonada, no noroeste de Missouri. Quando fui descer do sótão, coloquei os pés no peitoril da janela por um momento e depois pulei. Eu usava um anel no dedo indicador esquerdo e, quando pulei, o anel ficou preso na cabeça de um prego e arrancou o meu dedo. Eu gritei. Tive muito medo e a certeza de que ia morrer. Mas depois que a mão ficou curada, eu nunca mais me preocupei com ela, nem por um segundo. O que adiantaria? Eu aceitei o inevitável. Muitas vezes, passo meses inteiros sem pensar no fato de que eu só tenho 3 dedos e o polegar na minha mão esquerda. Há alguns anos, conheci um senhor que estava operando um elevador de carga em um dos prédios comerciais no centro de Nova York e percebi que ele havia perdido a sua mão esquerda. Perguntei-lhe se a perda desta mão o perturbava. Ele disse: claro que não. Dificilmente eu penso sobre isso. Não sou casado e só penso nisso quando eu tento enfiar a linha pelo buraco da agulha. É surpreendente com que rapidez nós aceitamos quase todas as situações. Se necessário, nos ajustamos e nos esquecemos delas. Muitas vezes eu penso numa inscrição nas ruínas de uma catedral do século XV em Amsterdã, na Holanda.
Esta inscrição diz em flamengo: que assim seja. Não poderia ser de outra forma. Enquanto você e eu passarmos pelas décadas, vamos enfrentar muitas situações desagradáveis, coisas que acontecem. Elas não poderiam ser de outra forma. Nós temos uma escolha. Ou as aceitamos como inevitáveis e nos ajustamos a elas, ou podemos arruinar as nossas vidas nos rebelando e talvez, no final, acabar tendo um colapso nervoso. Aqui está um conselho bastante sábio de um dos meus filósofos favoritos, William James. Aceite as coisas como elas são. A aceitação daquilo que acontece é o primeiro passo para superar as consequências de qualquer infortúnio. Elizabeth Conley, de Portland, Oregon, descobriu isso da pior forma possível. Aqui está uma carta que ela me escreveu. No mesmo dia em que a América estava comemorando a vitória de nossas forças armadas no norte da África, recebi um telegrama do Departamento de Guerra. O meu sobrinho, a pessoa que eu mais amava, desaparecera em combate. Pouco tempo depois, chegou outro telegrama dizendo que ele havia morrido. Fiquei abalada de tanta tristeza que senti. Até então, eu achava que a vida havia sido boa para mim. Eu tinha um emprego que amava. Eu havia ajudado a criar o meu sobrinho. Ele representava para mim tudo o que era bom e agradável num jovem. Eu acreditava que todo o pão que eu havia lançado sobre as águas estava retornando para mim como um bolo. Então, veio este